Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre as notas técnicas que foram publicadas para adequar os documentos fiscais para emissão de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, CTS, TOS, entre outros mais. Então nós temos a publicação num intervalo de 6 dias, que veio desde o 31/7 até o dia 5, me parece, que foi disponibilizado a última nota técnica, que foi a nota técnica de serviço, 3 notas técnicas que foram publicadas. Por que é importante que a gente estude essas notas técnicas? Porque, para além do que está previsto no PLP até esse momento, ainda que ele não tenha sido convertido no regulamento do IBS, da CBS, do imposto seletivo, como é o esperado e tão aguardado, nós temos, de forma adiantada, um envio de notas técnicas já demonstrando para a gente quais serão ali as validações básicas, né, e os campos básicos para preencher esses documentos fiscais já existentes para adequar e informar o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Havia aí algumas pessoas discutindo se teria a criação de um documento fiscal específico por conta de existir um imposto novo, né? Um imposto seletivo. A IBS, CBS não existiam antes. Mas pensa que isso não é viável. Porque além dos documentos já existentes, que são obrigatórios enquanto esses impostos e contribuições estiverem existindo, você teria que emitir outros documentos também. Isso não é operacionalmente viável para ninguém. Então, o mais certo era que esses documentos já existentes seriam modificados, adequados. E temos a publicação dessas notas técnicas com uma antecipação de 1 ano antes de entrar em produção, justamente para dar tempo de adequar, não ter um tempo de 60 dias para fazer os testes e em 1º de janeiro de 2026, pelo que está previsto no momento, entra em validação, entra em produção, né? Você já tem que informar o IBS, o imposto seletivo e a CBS nos documentos fiscais. Perfeito? Então nós vamos começar a nossa aula. Nós temos 3 notas técnicas para estudar, mas eu já vou explicar para vocês qual que é a minha sugestão de estudo. Eu sei que vocês vão analisar com um nível maior de detalhamento para suas operações depois, mas aqui eu já explico a diferença básica entre elas. A mais completa é a nota técnica que eu deixo aqui para vocês, comentada, porque eu inseri alguns comentários nela que tratam sobre a NFE e NFCE. Existem outras que são a nota técnica que trata sobre a NFCE e temos também a nota técnica que trata sobre o CTS, CTOS e outros mais, né? Qual que é a diferença entre elas? As 3 têm, vai explicar para você ali o layout básico desses documentos fiscais. As 3 começam assim, tá? As 3 vão falar sobre a criação de CST e CClass Trib. Então, nas 3 notas técnicas tem essa informação e eu vou explicar tudo através de uma nota técnica só. Não tem lógica eu gastar tempo de vocês aqui abrindo outras notas técnicas, sendo que a informação é igual, o sentido, o norte é o mesmo. A diferença é que a nota técnica que trata sobre NFE e NFCE, se você analisar o escopo, além dos tipos básicos de tributação, do CClass Trib e o CST que serão criados, nós temos aqui finalidade de emissão nova para a NFE que não tem para CTE, que não tem na nota técnica do CTE e não tem na nota técnica da NFCE. Aí tem as adequações no XML, que é uma coisa básica e isso vai acontecer em todas elas, tá? Se você pegar todas as notas técnicas, você vai ter ali inseriu novos grupos justamente para preencher os campos relativos a IBS, CBS e o imposto seletivo, tá? Aqui você também os grupos do DFE, as regras de validação, tudo isso tem nas notas técnicas. Aqui tem um demonstrativo do layout, né,
do arquivo por cada documento fiscal dessa nota técnica. No final aqui, essa nota técnica é a mais básica que tem, que é da NFCE. A mais completa é a da NFE, que eu vou explicar para vocês, porque além dessas novidades, que é a finalidade de emissão, que não tem nas outras notas, né? Nota de débito, nota de crédito, só tem para NFE e NFCE. Temos também eventos a serem transmitidos. Então, considerando que a estrutura básica dessas notas técnicas são similares, eu vou conduzir para você aqui explicando através dessa nota técnica, porque aqui tem novidades que as outras não têm, certo? Mas a estrutura é praticamente igual. Então vamos lá, quando você abrir essa nota técnica, você vai ter aqui o resumo, né, do que você vai encontrar. Temos aí 41 páginas explicando. O objetivo dessa nota técnica é obedecer o comando, o artigo 61 do próprio projeto de lei, que ele prevê que as administrações tributárias teriam um prazo de 1 ano para promover essas adequações, né, com um prazo de 1 ano para entrar em teste, porque senão não pode ser muito próximo, porque senão não dá tempo das empresas de informática, software house, desenvolver os sistemas para fazer as adequações. Né? Veja só, a partir de agora, essas empresas que trabalham com sistema têm que começar a trabalhar. Por quê? Você tem um prazo de 1 ano. É muito tempo? Não é. Não é muito tempo. Para desenvolver esse layout, não acredito que seja difícil você desenvolver esse layout. O negócio é deixar ele pronto para você entrar em 1 de 9 de 2025 e começar a testar. Então você pode vai ser implantado um ambiente de produção a partir de 31 de 10 de 2025, 1º de janeiro de 2026 tem que estar tudo pronto. O que não pode acontecer é o seu cliente travar, porque temos novos campos para preencher. Nós temos que lembrar que nós estamos num período de transição. Nesse período de transição, você vai ter que preencher todos os campos já existentes e já exigidos para atender à legislação que está em vigor e também a nova legislação do IBS, do CBS, do Imposto Seletivo. Então são novos campos para preencher. Nós teremos aí códigos que são CST, CSCLI, CClassTrib, que não existem na legislação atual, são novos códigos. Então tem que estar o sistema pronto para preencher e o emissor também tem que estar treinado já para não travar na emissão de documentos fiscais. Tá certo? Então vamos lá. Seguindo, aqui tem a introdução da nota técnica. Eu rascunhei alguns comentários aqui, por quê? O primeiro ponto é que a nota técnica da nota fiscal de serviço não estava sendo muito comentada, mas já tinha sido publicada. Então eu deixo um link aqui para vocês aqui, ó. Se você clicar no link, você vai entrar na nota técnica da NFCE, tá certo? A nota fiscal de serviço eletrônica. Então deixa um link para você não esquecer que ela existe também. Mas eu vou deixar o PDF junto à aula. Mateus, temos previsão de outras alterações? Claro que temos. Isso aqui é só um escopo inicial. Cria o evento, mas não colocou prazo. Então vai ter prazo para você manifestar esses eventos. Tem muita coisa que a gente nota que o rascunho do projeto de lei, a nota técnica está uma espinha dorsal, ainda tem muitos filamentos para serem construídos para colocar isso funcionando. Mas a espinha dorsal já está desenhada. Então, para quem está deixando para estudar isso depois, meu amigo, cuidado para você não perder o tempo e depois ter que se virar no rebolado. Para estudar isso tudo e colocar em prática em cima da hora. Porque não é só você que está assistindo essa aula aqui, talvez trabalha com a contabilidade dos seus clientes ou consultoria, mas você tem que saber que você tem que adequar o seu cliente. E adequar o seu cliente pode ser que você tenha que verificar se o sistema do seu cliente também está adequado para cumprir a legislação tributária, senão ele vai ficar travado para emitir esses documentos, entende? Então, além dessa espinha dorsal, eu acredito sim que vai ter alterações. Teremos novas notas técnicas com um nível de detalhamento maior para determinados assuntos, mas o ponto inicial, o pé de meia, a base está aqui. Se você entender a base, você vai conseguir acompanhar com mais facilidade as futuras alterações. Não é possível. Teremos sim muitas notas técnicas publicadas a partir de agora,
Só que aí já é uma inclusão. Dificilmente vai ser uma correção, entende? Acredito eu que vai ser inclusão, inclui, então vai trazer mais regrinhas, mais regrinhas. Se você não acompanhou nem o início, você vai ter que, uma hora ou outra, você vai ter que pegar para analisar isso tudo, tá certo? Que a gente vê que está sendo o ponto principal dessas notas técnicas? A criação desses códigos aqui. Então, já adianto para vocês que eu não vou ficar passando, explicando cada regrinha de validação da nota técnica. Caramba, isso é maçante, não precisa disso. Você precisa entender o que essa nota técnica está propondo que vai mudar, vai trazer um nível de... Porque preenchimento de campo, óbvio, quando o seu cliente estiver preenchendo os campos dentro do sistema emissor, você tem ali uma orientação praticamente automática, desde que você entenda a estrutura, né? A espinha dorsal, do funcionamento do regramento da IBS e da CBS, entende? E do imposto seletivo. Uma das coisas que você tem que entender é o seguinte: agora sabemos que teremos aí a criação de um CST e um C-Class TRIB. E o que é isso? Deixa eu te explicar como é que funciona isso. No final dessa nota técnica aqui, eles publicaram uma tabelinha. E aí, quando você abre ela, olha que legal. Você tem aqui, ó, deixa eu melhorar aqui. Eles criaram uma planilha com todas as NCMs que estarão sujeitos ao imposto seletivo. E aí eles colocaram aqui quais seriam as C-Class TRIB do imposto seletivo. Então a gente vai ter uma CST e uma C-Class TRIB para cada tipo de operação. Vamos explicar por que se cria códigos. Por exemplo, quando você vai emitir um documento fiscal, tem um documento fiscal que ele está sujeito à isenção do ICMS, ou à não tributação do ICMS, ou à isenção do PIS e COFINS, ou à não tributação do PIS e COFINS, ou que tenha uma redução, um certo tipo de diferimento, suspensão, não é? São situações específicas que conhecemos hoje. Ao invés de você descrever tudo isso na nota fiscal, no documento fiscal, que seria uma coisa inviável, que não dá para a gente trabalhar, você desenvolve códigos. A mesma coisa que existe hoje, CST, não é? Não tem código para CST de ICMS, você vai ter um código para CST de IBS, CBS e Imposto Seletivo. Só que não serão os mesmos, tá? Serão novos CSTs. E hoje nós temos a figura do CFOP para ICMS. E a gente observa que nessa nota técnica aqui não tem CFOP. Tem C-Class TRIB, que é uma coisa nova. O C-Class TRIB, por exemplo, ele vem dizer, olha só, ele vem determinar que tipo de tributação você está classificando naquele documento fiscal. Tá certo? Então teremos várias situações, vários códigos para aquele mesmo CST. Hoje você usa CFOP, eu acredito que pelo fato do CFOP não vir aqui nessa nota técnica, pode demonstrar que o CFOP não vai ser usado para IBS, CBS e imposto seletivo. Você vai usar somente CST e C-Class TRIB. Tá certo? Por quê? Porque na nota técnica não trouxe CFOP. Observar na nota técnica que ela só fala sobre CST e C-Class TRIB. Lá em cima, ó, vamos lá, em cima lá, onde a gente está. Não tem CFOP. E se a nota técnica indicasse que seria utilizado CFOP e CST, como a gente tem hoje para IBS, CBS e Imposto Seletivo, vamos focar no CFOP. Se fosse usar o CFOP para IBS, CBS e Imposto Seletivo, estaria aqui a identificação do CFOP, ou pelo menos a menção. Não está. Isso me mostra que o CFOP vai embora com a reforma tributária. Para IBS, CBS e Imposto Seletivo não vai usar CFOP. É isso que eu estou entendendo a partir do que está nessa nota técnica. Eu só posso analisar o que tem aqui. Mas é possível, né, que em outras notas técnicas a gente venha com um detalhamento maior. Mas se fosse usar, vamos criar um cenário hipotético. Ah, vai usar o CFOP para as operações de IBS, CBS, Imposto Seletivo, vamos lá 2033. Vou emitir um documento fiscal, vai usar a CFOP. Essa tabela de CFOP que existe hoje, ela teria que ser totalmente alterada. A tabela de código de serviço, porque para ISS não tem CFOP, é código de serviço, teria que ser alterada, não é? Porque isso não existe dentro do regramento do IBS da CBS, como está sendo demonstrado aqui. Perfeitinho? Então, CFOP
acredito que vai sair, mas vamos aguardar, né, as próximas notas técnicas. O que está mostrando aqui é isso. Beleza? O que eu coloquei para vocês aqui? Você tem que saber que o CST e o Seclass Trib que ele está colocando aqui é só para CBS, IBS e IPI, não é para ICMS. Então, vou emitir um documento fiscal no período de transição da reforma tributária. Além de preencher os campos da nota fiscal eletrônica ou do documento fiscal que for, onde eu tenho que informar o CST e o CFOP, eu também vou ter que criar em determinado ponto lá informar CST e Seclass Trib para IBS, CBS e o imposto seletivo conforme for publicado aqui essa nota. Então vai sair uma tabela específica que você vai ter que usar, como eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Onde eu coloquei aqui? Eu abri aqui um Excelzão aqui. Eu abri o Excel aqui com a nota técnica para vocês. Não abri? Deixa eu ver. Aqui, tá aqui, ó. Tá vendo? Vai ter que preencher com o Seclass Trib. Aqui eu só tenho o CST e Seclass Trib do imposto seletivo, porque é o que já está divulgado, né? A gente não tem essa tabela oficializada ainda para IBS, CBS, tá certo? Mas aqui já mostra para você, ó. Tá? Alíquota zero, suspensão. Aí todas as hipóteses de classificação tributária que tem aqui está embasada nos artigos lá da reforma tributária. Então, gente, você está vendo que não tem muito onde. Tem gente que nunca pegou, não pegou até hoje o projeto de lei 68, PLP 68, para estudar. Está na hora. Até para você entender o rumo dessa nota técnica aqui, você vai ter que entender o que tem lá nesse PLP. Tem situações que a alíquota do imposto da IBS, da CBS, vai ser reduzida a zero. É óbvio que vai ter uma Seclass Trib. E essa Seclass Trib, pelo que está mostrando aqui para mim, aí eu já acho que é bacana pra caramba, porque se ela vincular isso aqui, já jogar automaticamente no documento fiscal, maravilha, que hoje não tem. Hoje é um problema de muita empresa que não informa o dispositivo legal no documento fiscal. Você já reparou? Já teve alguma situação assim? Emitiu uma nota, ela utiliza ali eventualmente um benefício fiscal ou emite a nota fiscal de uma certa forma sem informar o benefício fiscal que exige aquela emissão daquela forma, né? Ou exige ou concede aquele determinado benefício fiscal. E não coloca na nota. Aí é uma luta, porque você tem que descobrir qual é o benefício fiscal. Dependendo da mercadoria, do tipo de operação, você consegue localizar rapidinho, né? Tem outros que demora. Então, vamos criar aqui uma situação já, né? Se o campo informação complementar do documento fiscal já vier preenchido automaticamente com texto legal próprio do Seclass Trib, maravilha! Elimina esse problema dos clientes, das empresas que não conseguem se adequar. Tem empresa que tem um sistema melhor, e tem empresa que tem sistema pior. Tem empresa que tem um emitente do documento fiscal mais treinado e tem empresas que têm um emitente do documento fiscal menos treinado e acontece isso. Então eu estou cogitando aqui uma hipótese já de resolver esse problema, né? Justamente porque a descrição do Seclass Trib já traz o dispositivo legal, isso vai facilitar demais. Isso também é necessário porque se o fisco tem a intenção de, no final do período de apuração, entregar para o contribuinte uma pré-validação da apuração do seu imposto, diga-se de passagem, isso é muito bom, é muito importante que a emissão do documento fiscal seja feita corretamente. Então, se em determinado documento fiscal você errou na CST ou na Seclass Trib, obviamente que você vai ter que... Os outros campos e as outras regrinhas de validação que a gente vai ver ao longo da nota técnica, ela vai exigir preenchimento ou não de determinados campos. Se você preenche, vamos colocar aqui uma situação, um campo da nota fiscal eletrônica que informa a CST e Seclass Trib de redução, de tributação integral, quando aquela operação você teria direito a reduzir a zero a alíquota de IBS e CBS, você precisa corrigir isso posteriormente. Entende? Mas isso é um problema, né? Porque aí você vai ter que fazer essa correção, vem uma declaração pré-preenchida do fisco, te dá um imposto a apurar, fala assim, não, eu teria direito aqui ó, a reduzir essa alíquota, não reduzir,
Então, eu estou debitando a mais IBS, CBS, como é que eu vou fazer? Então, são situações que ainda serão tratadas posteriormente. A gente não tem ainda como assegurar para você agora como é que vai resolver uma situação como essa, um destaque maior de imposto no documento fiscal. A gente não tem como precisar para você aqui qual seria a metodologia adotada conforme o PLP, tá? Tem algumas sugestões, mas a gente prefere, no momento, aguardar o regulamento do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, sair para a gente discutir esses assuntos mais específicos. Mas se a intenção do fisco é demonstrar uma pré-validação da apuração do seu imposto, do imposto do contribuinte, ele vai se basear em capturar todas as informações de créditos que o contribuinte tem direito nos documentos que ele recebeu, que ele é o adquirente. E, em contrapartida, vai subtrair, vai contrapor com todos os débitos que ele informou nos documentos fiscais emitidos por ele. E dá um imposto a pagar e ele diz se concorda ou não. Entendam que eu estou explicando esse trâmite para dizer a vocês que a emissão do documento fiscal, ela comanda tudo. Então, isso aqui já é um sinal que eu já estava prevendo pelo PLP que o contador ele vai ter que ter um trabalho mais consultivo junto ao cliente. Porque hoje ainda emite-se muito documento fiscal errado, com falta de destaque do imposto ou com destaque a maior. Existem procedimentos que são feitos hoje para regularizar essas situações, mas durante o tempo que a gente estava estudando essa nota técnica, a gente vê esse detalhamento de código de classificação tributária. Então, conforme o código que você preencher, a nota fiscal vai exigir uma série de informações para falar, opa, estou fazendo alguma coisa errada aqui, porque minha operação não tem esse destaque do imposto nesse campo, não tem desoneração, não tem diferimento. Peraí, deixa eu ver, eu preenchi alguma coisinha aqui, aí você vai ver, lá, o código de classificação tributária que eu selecionei está incorreto. Você vai ter que trabalhar junto ao seu cliente, porque o emitente do documento fiscal tem que saber direitinho qual que é o código de classificação tributária que ele está adotando ali, então ele tem que estar treinado. E eu vejo que sim, né? Terá uma conferência, uma análise, um acompanhamento maior das contabilidades. Tem muitas contabilidades que acompanham seus clientes só no período de apuração, recebe todos os documentos fiscais e vai analisar tudo. Não, tem contabilidade que já acompanha o seu cliente de forma quinzenal, de forma semanal. Por quê? Justamente para identificar esses erros aqui, ó, dentro do período de apuração e já corrigir, não deixar virar uma bola de neve, né? Então, essas mudanças que estão sendo colocadas aqui, com esse nível de maior de precisão, exigindo que o emitente do documento fiscal tenha mais atenção na hora de emitir esse documento e informar direitinho qual que é o que ele está debitando, para depois ser confrontado com o que ele tem direito de acreditar e ter uma apuração, uma pré-validação do fisco ali para você dizer se concorda ou não. Tudo vai partir do documento fiscal. E esse documento fiscal tem que ser emitido correto. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo então aqui. Um outro ponto interessante que surgiu nessa nota técnica são as notas de débito e as notas de crédito. Isso não existia antes. Vamos lembrar que hoje nós temos 4 finalidades de emissão. Então, você vai ter a finalidade de emissão 5 e 6. As 5 e 6 seriam as notas fiscais de débito e crédito. Eu coloquei algumas anotações aqui para você entender o que são, o que é isso, né? A nota de débito, ela vai gerar um aumento no débito do seu imposto. E, consequentemente, se o seu imposto aumentou, o crédito para o seu adquirente aumenta. Porque ele só vai acreditar lá o que você paga. Certinho? Então, você vai fazer uma nota de débito nessas situações. A nota de crédito é o contrário. A nota de crédito documenta uma situação onde o emitente ele registra uma redução no seu imposto devido. Então, agora, quem está emitindo a nota não vai aumentar o imposto dele, vai reduzir. E se eu estou reduzindo o meu imposto aqui, eu emiti uma nota de crédito, eu estou reduzindo o meu imposto.
meu adquirente vai ter um aumento no imposto dele, porque o crédito dele vai ser menor. Tá certo? Agora, quando é que eu vou usar? Olha, a nota técnica, o que ela fez aqui? Eu já vou explicar. Eu marquei muitos comentários em vermelho que eu vou deixar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Durante a nota técnica, tem um campo lá que mostra aqui, ó, as finalidades de emissão, beleza? Pelo fato de constar aqui, pode ser que me faz pensar, aliás, não pode ser, que as finalidades de emissão de 1 a 4 vão continuar existindo. Pelo menos no período de transição. E aí é certo. No período de transição é certo. Por quê? A legislação de ICMS, por exemplo, exige essas finalidades de emissão em determinadas situações. Beleza. Saiu o ICMS fora. Então, 2033, não tem mais ICMS, não tem ISSQN, não tem PIS, não tem COFINS, não tem o IPI. Essas finalidades de emissão vão continuar existindo? Não sei. Eu acredito que sim. Eu acredito que a finalidade de emissão 5 e 6, que está aqui, ó, elas serão utilizadas em casos específicos. E agora, vamos pegar um caso específico, então, para a gente poder demonstrar para você. Qual seria um caso específico para vocês aqui? Deixa eu ver se eu anotei. Se eu coloquei para vocês aqui. Artigo 12. Vamos pegar aqui o substitutivo. Artigo 12. Eu marquei na nota técnica, vai ficar para vocês aí. Ó, artigo 12. Aí. O que compõe a base de cálculo da CBS e do IBS, cara? É uma coisa que mudou, né? Olha o que está aqui, ó. Juros, multas e encargos legais. Eu acho que eu até coloquei aqui na nota técnica para vocês aqui, ó. Juros, multas, acréscimos e encargos. Só que isso aqui acontece depois do documento fiscal estar emitido. Então, eu emiti a nota respeitando o fato gerador que existe hoje. Então, você tem o ISSQN, que é a prestação de serviço, ICMS, a circulação da mercadoria, a circulação sendo ela física ou jurídica, né? Agora, você tem aí uma coisa, uma previsão de fatos que compõem a base de cálculo que não existiam antes e que vão acontecer após a emissão do documento fiscal, que é os juros e multas. Então, se o cliente foi lá, comprou, levou a mercadoria e emitiu a nota, entregou a nota para ele, só que ele vai pagar depois no crediário. Ele paga com 30 dias de atraso, a empresa vai lá e cobra alguns acréscimos desse cliente. E esses acréscimos são fato gerador de IBS e CBS. Como é que você vai fazer agora? O IBS e CBS aqui tem um débito de IBS e CBS, você precisa registrar. Eu entendo que você vai usar uma nota de débito nesse caso. Entende? É uma situação que a gente constrói, mas aí a gente precisa aguardar o regulamento do IBS e da CBS. Tá certo? Para ele definir lá quando é que eu vou utilizar a emissão 5 e 6. É uma hipótese. Então a gente está construindo aqui, nesse primeiro momento, é para informar, ó, tem duas novas finalidades de emissão, não está claro como elas serão utilizadas. Há um indício aqui que esse exemplo seria um caso. Aí agora começa, né, a esquematização de layout dos documentos fiscais. Vou fazer aqui uma pequena análise para você ver que existem novos campos e depois a mesma estrutura se repete para todos os outros campos, né? Tanto para o IBS, para o imposto seletivo, tanto para a nota técnica que trata sobre as adequações da NFCE, do CTE também. Então você vai ter aqui, no tipo de tributação da nota fiscal, no grupo de tributação, você vai ter que informar o CST, que é o Código de Situação Tributária do IBS e da CBS, Secles Trib, e teremos também o grupo do imposto seletivo. Aí aqui é o seguinte, base de cálculo. Teremos um campo apenas para você informar qual que é o valor da base de cálculo da CBS e da IBS. Porque a base de cálculo agora é única. Maravilha isso. Unificou. Eu estou gostando demais do rumo que o novo regulamento pode vir, viu? Porque além de simplificar, porque nós temos hoje de lidar com a legislação do ISS,
nós temos que lidar com a legislação do IPI, legislação da PIS, da COFINS, nós temos que lidar com a legislação do ICMS, que cada estado tem o seu. Vocês me veem colocar no curso aí algumas distorções absurdas. Estados que sequer respeitam a lei complementar quando publicam o seu regulamento. E eu coloquei para vocês, inclusive na última aula que a gente fez, né? Foi inclusive sobre legislação de transporte do Estado do Espírito Santo. Então, o Estado do Espírito Santo, durante muito tempo, violou o comando da lei complementar 87 e 96. Não vai ter isso mais. Você vai observar um regulamento único para todos os estados. Olha que maravilha, unificou. Tá? Isso sim é uma simplificação. E muito grande. E muito grande. Hoje, por exemplo, existem escritórios de contabilidade que sequer atendem empresas de outro estado. Por quê? Porque tem o regulamento do estado. Então é complexo você analisar, acompanhar a legislação de um estado, imagina de dois ou de outros mais. É um desafio muito grande e aí demanda muito esforço, né? Muito acompanhamento da legislação tributária. Agora não, você tem tudo unificado sob a mesma base. E a base de cálculo também é igual. Aí você tem três campos aqui que saltam aos olhos, por quê? Você tem que informar o valor do IBS da UF, o valor do IBS do município e o valor da CBS para a União, no mesmo documento fiscal. Como isso vai funcionar? Você vai ter uma alíquota. E como que eu vou saber qual que é a alíquota? Primeiro você vai ter uma alíquota da União, e aí a alíquota do Estado, do município, cada um vai colocar a sua. Aí você pode pensar assim, poxa, mas virou uma bagunça, porque nós temos quantos municípios no Brasil? É 5.800 e eu não sei quantos. 5.842, não lembro. É muita alíquota, não é? Mas é um padrão. E você vai vincular essa alíquota ao código da tabela do IBGE, que é o que eu estou entendendo, tá? Porque é a forma mais fácil de você fazer hoje. E inclusive, esse código já é utilizado pelo SPED fiscal. Então, os dois primeiros dígitos vai determinar o estado. Então, você seleciona lá o código do IBGE, do município de destino, você vai ter o preenchimento do campo alíquota da UF de destino, conforme o código que você selecionar. E os últimos dígitos aqui é o município, então já vai puxar automaticamente. Então, o sistema já vai puxar essa alíquota que vai ser publicada pelo fisco, né, pelo governo, e você vai implementar aquele monte de alíquota, mas vai ficar automático. Selecionou o código do município destino, pronto. A alíquota de IBS, CBS já está informado. O IBS da UF, o IBS do município e a CBS da União. Então, um total que a gente está estimando em torno de 26% e 27%, eu demonstrei para vocês aqui. Então, é somatório, né? E o sistema vai preencher isso aqui, ó, automático para você, tá certo? No período de transição, além de preencher as regrinhas de ICMS, você vai ter que preencher isso aqui também. Mas aí, a vinculação que eu estou visualizando é pelo código do município, né? Tem como você fazer essa regrinha aí. Entenderam? Por que eu estou falando sempre município de destino, gente? O IBS, a CBS, ele muda uma coisa que, assim, sempre tornou complexo. Vamos pegar a legislação do ICMS como referência. Como é que é devido o ICMS? Vamos pegar um caso aqui. O ICMS da prestação de serviço de transporte. O ICMS da prestação de serviço de transporte ele é devido ao estado onde inicia o serviço, não no destino. Então, se eu tenho um frete que inicia no estado de Pernambuco para Minas Gerais, ainda que a transportadora seja inscrita em Minas Gerais, ainda que o contratante do serviço, o tomador do serviço, seja inscrito em Minas Gerais, o imposto, o ICMS, é devido lá para Pernambuco. Agora, o PLP, o texto do PLP diz o seguinte: o imposto será devido para o destino. Então, eu vou ter que pegar lá qual que é o código do IBGE do destino e tributar e preencher esses campos conforme a alíquota desse destino, né? Município e estado. Beleza? Então, tá uma demonstração para você aqui dos principais campos. E o que a gente tem agora no decorrer da nota técnica é aí agora a estrutura, né? Dos novos campos que vai entrar. Aí da NFCE, você vai ter um grupo de tributação aqui agora para o IBS, CBS, imposto seletivo. Todos eles terão CST e Seclass Trib, tá?
que mais que eu preciso comentar com vocês aqui? Tem aqui esses campos que vão aparecer para vocês, ó. Crédito presumido, diferimento, devolução, redução de alíquota, desoneração e valor do IBS devido pela UF de destino. O que é isso? São as situações que foram descritas no PLP como crédito presumido, como diferimento, que vai ter devolução, que vai ter redução de alíquota. Então, insumo agropecuário tem redução de alíquota de 60%, vai ter um SECLES-TRIB para essa operação específica. Se você preencher esse campo, utilizar um SECLES-TRIB, vai ser mais ou menos igual a isso aqui, ó. Vamos supor, vai ter lá insumos agropecuários conforme artigo tal, sujeitos à redução de 60%, tá? Então vai ter uma CST e um SECLES-TRIB. Se você preencher esse campo com essa CST e SECLES-TRIB que ainda vai ser publicada, é obrigatório você preencher esse campo aqui, ó, o grupo de campos de redução de alíquota, entende? Então, conforme o SECLES-TRIB que você informa, é que você vai ter ali campos obrigatórios de preenchimento. Se eu não informar, aí você vai ter ali uma rejeição, tá? Coloquei aqui um detalhe importante para a gente lembrar, isso aqui na verdade eu coloquei, não era nem para vocês, mas era para, quando a gente pegou para estudo, eu copiei e colei algumas informações. Você notou que no projeto, no PLP 68, não tem redução de base de cálculo, é redução de alíquota. Então, assim, hoje situações que a gente lida muito no convênio 52, 91 e outros mais, né, que reduzem a base de cálculo, aí é uma loucura que isso tem impacto no cálculo diferencial de alíquota. Não tem isso mais, é redução de alíquota, não tem redução de base de cálculo. Aqui, então, é estrutura de XML, tá? Tem aqui, deixa eu ver se eu... não, aqui não tem também nenhuma mudança. Essa parte aqui é diferente também, que trata sobre o IBS monofase, só para entender, né? Tem monofasia prevista lá no PL, tá? O PLP 68, que trata, por exemplo, monofasia do diesel, vai continuar sendo monofásico, então você vai ter que preencher esses campos específicos aqui. Então vai ter um SECLES-TRIB específico para ele, CST e SECLES-TRIB, e vai se tornar obrigatório o preenchimento desses campos aqui, ó. Beleza? Aí agora temos os campos totalizadores, né? É importante ver aqui que esses impostos, eles são por fora da nota fiscal. E tem inclusive aqui uma demonstração de como é que vai ficar o DANF, tá? Aqui, ó, valor do IBS da UF, valor do IBS do município, imposto seletivo, total da nota. Esses impostos serão por fora, então vai ficar como se você preenche hoje o campo do ICMS, CTI, IPI, ou o campo de valor de frete, valor de seguro, além do valor do produto, você soma com esses valores aqui e chega ao valor total da nota fiscal. É isso que ele está demonstrando aqui na nossa nota técnica, tá? E tem aqui um negócio interessante que é o crédito presumido, que tem um campo dessa nota técnica que ele mostra que ele vai ser abatido, tá? Então, se você preenche a nota fiscal, você vai reduzir no IBS e na CBS que você tem que recolher. E aí eu vou explicar para vocês um campo que tem essa situação. Então aqui, agora vem aqui as identificações, né? Mostrei para vocês aqui a nota de crédito e débito, os campos que temos agora aqui. Grupo de informações do crédito presumido, tá aqui, ó, o exemplo que eu quero mostrar para vocês. Ó, isso tá lá no PLP, tá? Aquisição de sucata de pessoa física. Tá, vamos pegar um carro usado, né? Aquisição de bens móveis de pessoa física não contribuinte para revenda. Ele não emite nota, você vai emitir a nota de entrada e depois você vai emitir a nota de saída. Quando você vai emitir a nota de saída, você vai preencher o campo crédito presumido e esse crédito presumido ele vai abater no seu imposto. É um negócio muito interessante que tem, né? E é um direito, esse crédito presumido aqui, que eu estou tratando, ele é de direito de quem emite o documento fiscal. Então, lá no PLP vai ter situações que é necessário que você preencha esse grupo de crédito presumido que vai reduzir no imposto do emitente do documento fiscal. Então, você vai lá no PLP, pesquisa lá situações que tem crédito presumido e você tem aqui, na nota técnica, uma demonstração de como é que você vai preencher a nota. Então, vai ter o grupo de informações do crédito presumido
e quando você colocar esse crédito presumido ali, ele tem que reduzir no seu imposto devido. Aí vem a discussão. Eu coloquei um exemplo para vocês em vermelhinho, ó, nota fiscal de emissão própria de entrada de sucata de pessoa física. Ele emite a nota fiscal e vai formar o crédito presumido em favor do adquirente, nota de entrada, que você vai emitir. Então, veja só, por regra, tá? Existem exemplos de crédito presumido lá no PLP que é de direito de quem está emitindo o documento fiscal. Depois eu vou falar para você sobre uma situação específica que está aqui na nota técnica, que é um evento que você cria para avisar o fiscal, estou apropriando crédito presumido. Então eu crio um evento na nota fiscal de terceiro e eu que vou aproveitar o crédito presumido, e aí são situações especiais onde o crédito presumido ele não é aproveitado na emissão da nota e sim por meio de evento. Aqui nós temos outra coisa que eu quero destacar para vocês sobre a nota técnica, que é o grupo de desoneração. Então, temos aí no PLP também aquelas operações que a gente faz hoje, né, para a Zona Franca de Manaus, que tem uma desoneração de ICMS, você tem que informar o campo ICMS deson, me parece que é isso, né? Você informar o valor do ICMS desonerado na operação. E nesses casos vai ter lá um CST, um Secless-Trib também, fundamentado no artigo 440, para informar a redução da alíquota zero, como está previsto no artigo 440, tá certo? Então, reduz a zero, o emitente vende a mercadoria para lá, reduz a zero as alíquotas de IBS e CBS, então ele tem que colocar um CST, um Secless-Trib, e preencher esse grupo de informações da desoneração. Então, esse campo torna-se obrigatório. Mais outro campo que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui o mesmo 440, coloquei. Mais um aqui. Grupo de totais da nota, né? Que ele vai demonstrar para vocês o que eu falei. IBS, CBS, ele é um imposto por fora, tá? E ele vai somar no total da nota, ele coloca aqui, ó, no finalzinho, ó. Chegando aqui já para os finalmente, agora vem as regrinhas de validação. Aí agora, gente, eu destaquei algumas aqui só para você verificar, né? Tem aqui validação de imposto por NCM e não só para o imposto seletivo. A gente já tem conhecimento dessa nota, né? E aí, o que eu estou mostrando para vocês está aqui, ó. Preencheu essa NCM na nota, não informou o grupo de imposto seletivo, vai voltar a rejeição. Olha lá, é exigido o uso de imposto seletivo para essa classificação da operação para este NCM. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer também para o IBS e CBS, por quê? Nós temos lá redução à alíquota zero, redução de 60%, redução de tantos por cento. E isso tudo são situações especiais de tributação que vinculam ao produto e não ao destino. O cerne central da regulamentação do IBS e da CBS é analisar a alíquota do destino e informar a débito da nota fiscal, oferecer para o contribuinte a não cumulatividade plena, que você não vai tomar crédito em algumas situações especiais, o restante tudo você toma crédito, então você sai dessa anarquia que existe hoje de um ISS que é cumulativo, de um ICMS que cada estado restringe o crédito ao que ele julga ser utilizado na atividade fim da empresa. O PIS e COFINS traz uma legislação mais abrangente com o que seriam bens essenciais. Agora, acaba com tudo isso, tudo que a empresa está adquirindo que tem o pagamento de IBS, CBS, você tem direito de recuperar esse imposto como crédito, se você é o adquirente. Então, você vai acreditar. Tá certo? Então, você tem essa possibilidade de estar acreditando e debitando, mas tem situações especiais. Essas situações especiais estão meio que contaminando a parada toda, porque você sai de um modelo de tributação que vincula a tributação ao destino e começa a colocar situações, mas essa NCM aqui você vai ter uma redução. Então, você vai ter que analisar a NCM. Então, além da regra agora dos 5.000 e cacetada município que existe hoje, que você vai ter 5.000 e cacetadas alíquotas, você também vai ter mais situações especiais para você poder analisar. Entendeu? Então, toda vez que você tem uma tributação vinculada em ICM, é esperado que você também tenha uma regra de validação. Até o momento, né, a gente não tem aí um maior detalhamento sobre isso. A parte de imposto seletivo, com certeza, né?
a parte de imposto seletivo, com certeza. Você já tem aqui as regras de validação quando você informa vinculadas ao CST e CECLASS TRIB. Mas se começar a voltar a tributação para o tipo de NCM, aí o negócio vai ficar complexo. Eles vão começar a complicar o regulamento, que nem saiu ainda de IBS, CBS, imposto seletivo, tá certo? Então você tem que saber o seguinte, tem algumas regrinhas de validação aqui já, né? Indicando a validação de NCM para o imposto seletivo. E nós temos aí uma volta, né, uma contaminação do PLP para esse tipo de tributação para determinadas NCMs. Setor agropecuário vai ter uma redução da alíquota. Como é que eu vou saber que aquela mercadoria da agropecuária? Ela tem que estar registrada no Ministério da Agricultura, vai ter que cumprir algumas condições, mas tem a NCM. Como é que eu sei que um produto é agropecuário? Pela classificação fiscal. Aí volta para a NCM de novo, a tributação, que é o que vai complicar um pouco, né? Nos termos, eu coloquei nos termos 404 aqui, porque na nota técnica não está tão explicado quais NCMs, né, você está sujeito ali ao imposto seletivo, mas aí por essa tabelinha que fica muito melhor, tá? E ela vai ficar na aula para vocês também. Vamos lá, vamos seguindo. Eu quero mostrar agora os eventos para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Sobre essa parte. Isso aqui é uma coisa que pode mudar. Você lembra que eu falei que o emitente da nota fiscal tem direito a apropriar o crédito presumido? Esse crédito presumido ele emite a nota, ele informa o crédito presumido na nota e esse crédito presumido ele vai abater o imposto dele, certinho? Beleza. Aí lá no artigo 27 ele diz o seguinte, ele coloca aqui quais serão as modalidades, né, que esses créditos vão ser compensados. E aí vem um negócio. Ele coloca todas as modalidades que tem. Algumas são por apuração, outras por operação. O crédito presumido, quando informado no documento que eu estou emitindo, ele não vai entrar nessas situações de split payment, recolhimento pelo adquirente ou recolhimento pelo responsável. Ele entraria na situação onde está previsto pelo PLP a compensação por cronologia. O que isso significa? Significa que esse crédito presumido, se ele for obedecer à regra geral, que é de cronologia, ele tem que abater o débito mais antigo, de um documento fiscal que gerou débito anterior a esse aqui que eu estou escriturando. Por exemplo, se eu não tiver crédito a abater ele, os débitos gerados por ele, esse valor do crédito presumido tem que dar preferência por compensar aqueles débitos gerados por aquele documento que foi emitido, por exemplo, ontem, e não esse que eu estou emitindo agora, entende? Então vamos ver o que vai sair, o que será dito nas próximas notas técnicas. Então a gente marca, a gente vai observar se nas próximas notas técnicas teremos aqui algum ajuste, alguma mudança referente a essa disposição, tá certo? Isso é necessário acompanhar, porque essa nota técnica ela vem dizer que o IBS, o valor do IBS deverá ser resultante da base de cálculo da alíquota menos o valor do crédito presumido. Mas espera aí. O valor do crédito presumido que eu vou abater, será que eu posso abater aqui na operação? Não, ele está me indicando que eu tenho que fazer uma apuração respeitando o princípio da cronologia. Mas será que esse débito aqui é o débito mais antigo em aberto que esse contribuinte tem? Nem sempre. Nem sempre. Então vamos ver o que vai sair nas próximas notas técnicas, tá? Se vai manter do jeito que está ou se vai alterar. Isso aqui é possível que mude. Vamos falar dos eventos. Aqui, gente, eu estou passando rápido porque são regras de validação, a gente não entra muito em detalhe, porque isso tudo parte da forma como o documento vai sendo preenchido, e se faltar alguma informação, vai voltar ao erro como já existe hoje, tá? Então não tem muita novidade para você, não. E a outra coisa, assim, que é nova, né, são os eventos criados. O primeiro deles é o decurso do prazo para internalização na área de livre comércio. Lá no artigo 440 do PLP diz o seguinte, que tem tributação alíquota zero, né, uma desoneração, então você emite a nota. Aí teremos aí um prazo para essa mercadoria ser internalizada. Se essa mercadoria não for internalizada, o regulamento ele diz que eu tenho que tributar.
inclusive tributar e recolher o IBS e CBS com os acréscimos legais cabíveis. Então, o que foi feito aqui? Criar um evento de decurso do prazo da internalização na área de livre comércio na Zona Franca de Manaus. Qual que é a função desse evento? É um evento feito para marcar as notas não internalizadas no prazo regulamentar e que tem o propósito de disparar o lançamento do IBS desonerado para o fornecedor e o estorno do crédito presumido para o destinatário. Então, primeiro, tem que informar qual vai ser o prazo para você internalizar essas mercadorias. Então, eu acredito que ainda saia alguma informação referente a um prazo específico para todos esses eventos aqui que eu vou falar hoje, tá? Então isso ainda falta. Se aplica somente a NFE, né? Então, eu tenho que informar que essa mercadoria foi internalizada. Perdi o prazo. O emitente do documento fiscal vai ter que registrar um débito. Ele tem um débito, ele tem que recolher esse IBS, essa CBS, e o destinatário ele tem que estornar. Isso vai gerar um estorno de crédito presumido para ele. Tá? Então vai reduzir o débito do destinatário que não internalizou e vai aumentar o débito do remetente da nota fiscal. E tem, evidentemente, um prazo a ser definido ainda. Tem, para cada evento que eu vou falar nessa aula, um evento de cancelamento do evento criado também. Próximo evento é o evento de solicitação de apropriação do crédito presumido. E aí, por que existe esse evento? É para permitir que o adquirente e o destinatário possa tomar o crédito presumido daquela operação. Tá? Então, é uma nota fiscal emitida por terceiros que eu vou fazer um evento para sinalizar o creditamento de IBS da CBS. Então, eu marquei para vocês aqui em vermelho, tá? Um lembretezinho. Esse evento possibilita que o destinatário da NFE possa tomar o crédito presumido. Esse caso é diferente das notas que comentamos anteriormente, né? Porque nos exemplos que eu dei lá para cima, é o emitente da nota que toma o crédito presumido. Aqui não, é o destinatário, ele faz isso por evento. Nesta ocasião, o destinatário efetua o registro desse evento. Esse evento substitui totalmente os valores de crédito presumido destacados na NFE original. Então, tem aqui alguns exemplos. Olha só: aquisição de material para reciclagem, aquisição de material intermediário produzido na Zona Franca de Manaus, aquisição para a área de comércio, enfim. Aí eu coloquei para vocês aqui o artigo 442 do projeto PLP, eu vou marcar aqui em vermelho, e por isso que tem que ler, tá, o projeto de lei, porque senão você fica um pouco perdido. Porque se você lê essa nota técnica sem ter conhecimento do projeto de lei, o PLP, você vai ficar perdido. Então, ler o PLP é importante até para você entender essa nota fiscal, essa nota técnica. O artigo 442 diz o seguinte: fica concedido ao contribuinte sujeito ao regime regular do IBS, habilitado nos termos do artigo 406, crédito presumido relativo à aquisição de bem material industrializado de origem nacional, contemplado pela redução a zero de alíquota do IBS nos termos do artigo 440. Então, olha só, essa mercadoria foi lá para a Zona Franca de Manaus com a alíquota zero de IBS. O destinatário ele tem o direito de tomar crédito presumido. O que ele faz? Ele faz o evento. Então ele vai lá e manifesta o evento, vai ter um prazo, ele vai lá e manifesta o evento e ele vai poder apropriar o crédito presumido mediante a evento. Então nesse cenário, o emitente da NFE coloca a alíquota zero, o destinatário ele vai ter direito a apropriar. Então é importante que a nota fiscal seja emitida corretamente, tá? Com CST e CCLS tribo direitinho, e o destinatário tem um prazo para poder efetuar esse evento lá. Se ele não faz o evento, ele vai ter um estorno, se passa o prazo para poder manifestar esse evento, ele vai ter um estorno de direito de aproveitar esse crédito presumido. Outra coisa que é interessante você observar no artigo 446 é que o saldo credor desse crédito presumido ele não pode ser ressarcido em dinheiro em conta. Então, é uma vedação.
Tem muita situação particular no projeto, no PLP, que trata sobre crédito presumido, que eu sugiro vocês acompanharem, tá? Inclusive, algumas dessas que eles vedam aí a possibilidade de ressarcimento de dinheiro em conta. Lá no projeto de lei, no PLP fala ressarcimento em dinheiro, né? Ressarcimento em dinheiro. Aqui estão os percentuais. Agora tem o evento de cancelamento, né, de apropriação do crédito presumido, e chegamos ao evento de destinação do item para consumo pessoal. Você vai registrar esse evento toda vez que você destinar a mercadoria para uso e consumo de pessoa física, que é uma das hipóteses que não gera direito a crédito dentro do novo regramento que está sendo instituído para IBS e CBS. E quando que isso acontece? Você tem ali um açougue ou um supermercado, as pessoas vão se identificar melhor com esse exemplo do supermercado. Você pega ali carnes do açougue e vai fazer um churrasco. Churrasco de confraternização de fim de ano, churrasco para sua família. Isso. Essa carne que entrou, esses produtos que entraram, que foram utilizados neste churrasco da sua pessoa física, não gera crédito para você. Então você tem que manifestar esse evento. E aí tem algumas situações que a gente pode começar a arranhar por aqui, né? Ah, mas e se o cliente, o contribuinte, não vou fazer esse evento não, é porque eu vou estornar meu crédito? Não, deixa lá. Então, peraí. Se você não faz esse evento e toma o crédito, beleza. Mas você concorda comigo que essa mercadoria, ela, de forma física, ela já saiu da sua empresa, ela não existe mais. Mas como você não registrou o evento, será que você fez abaixo do estoque? Então, eu acredito que para controle do fisco, o fisco vai vir e vai trazer ali uma amarração a mais via regulamentação ou via nota técnica mesmo. Por quê? Se o contribuinte deixa de fazer isso, porque a gente tem que pensar no controle do fisco. E se o contribuinte não fizer, o que acontece? Né? Aqui é uma situação que o contribuinte pode decidir não fazer porque ele entende que ele seria beneficiado na ausência desse evento aqui, sendo que a legislação não permite. Olha, se você simplesmente informou esse item, quer dizer que eu identifiquei o item que eu estou destinando para o churrasco e a quantidade, esse próprio evento, será que ele vai inclusive gerar o abatimento, gerar estorno no meu estoque, vai gerar redução do meu saldo de estoque? Entende? Então, se eu não faço esse evento, não gera essa redução e aquele saldo fica sendo carregado ali pelo resto da vida. Então, é um controle do fisco que a gente tenta arranhar nesse momento aqui, porque tem essa situação. Tem cliente que não vou fazer isso não, eu vou ser prejudicado, deixa aí que eu vou ficar com crédito. Mas e aí, qual é o controle que o fisco vai fazer, né, para poder monitorar eventualmente quem não está realizando esse evento quando é devido? Nós temos que começar a pensar. Só que agora é muito cedo ainda, que a gente sequer tem aí o regulamento do IBS, da CBS, do imposto seletivo. Mas quando tiver, é uma situação que a gente vai adentrar, né? Qual é o controle do fisco? Esse evento, além de gerar o estorno do imposto, ele também vai abater o meu estoque? É uma coisa também que a gente precisa pensar. Porque, né, em tese, se eu já informo o item e a quantidade, pode. Eu poderia fazer isso. E temos aí o evento de cancelamento. Evento de imobilização do item. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei para vocês a análise sobre estoque aqui, ó. Coloquei, né, no comentário para vocês, aí vocês pensam depois. Tá? Hoje no SPED fiscal, eu não falei ainda, coloquei aqui no comentário da nota técnica, mas a gente tem lá no 0200, né, você informar o tipo de item. E assim, será que o SPED fiscal ele vai, é um projeto que o fisco quer levar ele a futuro? Talvez não, viu? Por quê? Porque você pode criar hoje formas do fisco enviar essa declaração para o contribuinte simplesmente já pré-validado para ele dizer se concorda ou não e pronto. Você acaba com essa entrega de obrigação acessória para depois o fisco utilizar essa obrigação acessória que nem sempre é preenchida corretamente
para fazer as suas verificações, né? E acompanhamento e fiscalização dos contribuintes. Se ele tiver condições de analisar simplesmente os documentos emitidos por terceiros e os documentos de emissão própria, fazer um cruzamento e já apurar o imposto é o ideal para ele. Evento de mobilização do item, interessantíssimo isso aqui, né? Você tem hoje um controle, como é que funciona hoje? Hoje você vai imobilizar o bem, você vai informar, vamos pegar nível de SPED fiscal, você vai informar lá no 0300 da FD qual o item que você imobilizou, né? Inclusive a regra de apropriação do crédito hoje, regra geral, 48 vezes estados. Aí para cada situação coloca lá situações específicas, 12 vezes, 24 vezes, uma vez só, enfim. Mas pela lei complementar 87, 48 parcelas, né? No PLP não tem isso, tá? A apropriação do crédito do ativo imobilizado, ela é imediata. Então, um contribuinte que investe muito em imobilizado, que renova muito o seu ativo imobilizado, é possível que ele acumule com saldo credor. E aí você tem aqui agora um evento de imobilização do item. Vamos ver como que a nota técnica diz que ele vai ter que ser informado. Evento a ser gerado pelo adquirente de bem quando este for integrado ao seu imobilizado, a fim de viabilizar a adequada identificação pelo sistema de administração tributária de prazo limite para a apreciação de eventuais pedidos de ressarcimento nos termos do artigo 59. Aí você vem aqui no substitutivo, vamos lá no artigo 59. Artigo 58. O artigo 58 vem explicar sobre as possibilidades de ressarcimento e compensação. No artigo 59, e aqui tem prazos que variam de 30 dias, 60 dias e até 180 dias, o prazo maior é 180 dias, né? O artigo 59 aplicam-se os prazos de ressarcimento previstos no inciso 1 ou 2 do parágrafo 4 do artigo 58, aí vem falar aqui, ó, o crédito apropriado referente à aquisição de bens e serviços incorporados ao ativo mobilizado do contribuinte. Gente, é benéfico para o contribuinte e ele vai ter que fazer esse evento que eu estou entendendo para todo imobilizado que ele for, todo produto, todo bem que ele for imobilizar na empresa. Se ele não fizer esse evento aí, o que pode acontecer para ele? Um dos efeitos, inclusive, é ele pegar o maior prazo para o físico analisar o ressarcimento. Se ele desejar ressarcir, é o físico pegar o maior prazo possível, que é 180 dias. Como é que vai funcionar, só para você entender? No PLP, prevê a apropriação imediata do crédito. Beleza. Então, entrou o ativo mobilizado, você aproveita o crédito em uma vez só. Vamos supor que deu crédito, deu saldo credor. O que você faz com esse saldo credor? Você pode deixar ele como saldo credor para o período seguinte, ou pedir um ressarcimento para o dinheiro cair em conta. É isso que eu estou falando para você. Então, nesses pedidos de ressarcimento, se você não manifestar o evento de mobilização do item, você pode pegar o maior prazo para esse ressarcimento ser analisado e deferido para você, que é de 180 dias, tá certo? Vamos lá aqui. E legal, né? Você tem que informar o item e a quantidade que você está informando. Marquei para vocês, tá? Aqui, ó. Essa observação em verdinho, para você não deixar esquecer, tem o evento de cancelamento, né? Da imobilização desse item. Se você não vai mais imobilizar, você faz o cancelamento desse evento. E aí, entendo que teríamos aí uma tratativa referente aos prazos desse evento, né? Para mim, é o que ficou faltando aqui informar. Qual que é o prazo? Quantos dias após a emissão do documento fiscal, entende? Para mim está faltando isso aqui. Então, como eu disse, teremos aí notas técnicas sendo enviadas posteriormente. Mais um evento que é a solicitação de apropriação de crédito de combustível. Quem vai fazer esse evento? Pessoal do transporte, fique tranquilo que a transportadora não tem que fazer esse evento. Quem vai fazer esse evento são aqueles contribuintes tratados lá no artigo 167, lá, que adquirem os itens tratados no artigo 167, lista os combustíveis, estão sujeitos à monofasia. Vou trazer para vocês aqui, ó, 167. Esse arquivo meu aqui, gente, eventualmente ele está com alguns rabiscos que eu estou rascunhando aqui o projeto de lei. Aqui ele traz sobre a incidência monofásica do IBS da CBS sobre alguns combustíveis, né? Então, o que a nota técnica está dizendo? Ó, você tem que informar
através de evento, a apropriação de crédito de combustível. E para quem vai fazer isso? É para aqueles casos excepcionais que, por regra geral, não poderiam tomar crédito de IBS, CBS do combustível, que são aqueles contribuintes que participam da cadeia produtiva do combustível. Então você tem lá a refinaria que recolhe IBS e lembrando que recolhe uma única vez, é monofásico. Os demais, tanto eu posto, tem a distribuidora, tem o posto varejista, que são contribuintes que estão dentro da cadeia produtiva do combustível, né? Esses demais contribuintes eles não vão poder creditar e também não vão debitar. Só que é o seguinte, a distribuidora, quando ela vai distribuir o combustível, ela para transportar o combustível, ela gasta combustível na carreta. E esse combustível gasto, ela pode informar lá e solicitar a apropriação do crédito via evento. A transportadora não precisa fazer isso, tá? A transportadora que adquire o combustível para fazer o frete, ela vai tomar o crédito normalmente, tá? Não vai fazer o evento. Esse evento é para esses casos excepcionais. E tem também o correspondente evento de cancelamento. Então, pessoal, agora que a gente chega, né? Esse link aqui é daquela tabelinha que eu demonstrei para vocês aqui o CST, o Seclass Trib. Ó, qual a situação tributária do imposto seletivo? Aí ele falou assim, tabela a ser publicada. Já está aqui, tá? Já está aqui, ó. Então não foi publicada ainda. Será que vai manter? Acredito que sim, só não publicou. Acredito, inclusive, que pode ser que eles venham a retirar daqui esse link, tá certo? Código do Seclass Trib do IBS-CBS, esse ainda não foi publicado, esse ainda não conhecemos, é por isso que nós não demonstramos na aula. Matheus, e agora as outras notas técnicas? Gente, segue o mesmo ritmo, o mesmo cronograma, não tem necessidade ainda de você. Porque agora você está vendo aqui estrutura de XML. Agora você já entendeu, né? Nós temos casos especiais que eu peguei na nota técnica que se aplica a NFE e NFCE, que ali a gente viu algumas mudanças. Né? Então são situações que não existem nas outras notas, mas eu deixo as três para vocês analisarem aqui. Mas a informação principal, aquilo que eu vejo de momento que vocês precisam analisar, seria isso aí. É evidente que agora, né? Seria importante. Se você atende alguma empresa que desenvolve softwares, enviar essas notas técnicas para que eles possam também já se adequando e começar a pensar que em 1º de 9 de 2025 todo mundo tem que fazer teste. Você tem ali 60 dias, que é um prazo padrão para você fazer os testes. Eu acredito que vai ser bem tranquilo, tá? Pelo menos essa primeira nota técnica, ela foi bem tranquila, bem sucinta, não trouxe muito detalhamento, muita coisa que demandaria muito tempo de programação para fazer. Na minha opinião, é uma nota técnica bem simples, simplificada, bem objetiva. Agora, cabe a vocês aí estudar, colocar nos comentários da aula aquilo que gerou dúvida, aquilo que ele entender que tem alguma informação que não foi publicada, ainda é aguardar a próxima nota técnica, saindo novas atualizações sobre nota técnica, nós vamos publicar no decorrer dessa aula. Não vão ficar criando aulas novas, não. Então, dentro dessa aula, que você vai ver que vai ter um outro vídeo, uma outra aula, falando sobre uma eventual segunda nota técnica sobre CTE, sobre NFE, sobre NFCE, se for o caso. Tá bom? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.